Olá, uma vez mais aqui em nosso canal Mentes e Ações. Desta vez para falar sobre uma questão que parece bastante interessante. Afinal, as pessoas nascem psicopatas ou se tornam psicopatas? É uma questão de se você já tem uma predisposição à psicopatia ou se você se transforma em um psicopata em razão de suas vivências, frustrações, abusos. Então isso é muito comum, esse tipo de dúvida. Bom, de cara já vou logo dizendo o seguinte, o elemento biológico, o elemento genético em relação à psicopatia, ele é bem menor do que o elemento neurológico ou de estrutura neurológica. E o elemento ambiental, são três fatores, um fator genético, um fator neurológico e um fator ambiental. O ambiental é menos preponderante, um pouquinho mais, talvez, o elemento genético, agora, muito mais e determinante, sobretudo, o elemento neurológico, a estrutura mental, cerebral do indivíduo. Então, é fundamental que a gente entenda o seguinte, as pessoas, elas nascem psicopatas. Há alguns anos atrás, havia uma ideia de que o psicopata somente era possível detectá-lo, somente era possível identificá-lo na idade adulta. Hoje sabemos que não, sabemos que crianças manifestam traços de psicopatia, porque elas já nascem psicopatas. E esse nascer psicopata significa que você já tem uma predisposição, que pode ser ou não manifesta no seu dia a dia. As pessoas não é em razão, embora diversas falem, não, eu era normal, eu estava bem, até que, então relata algum fato, um abuso, um assédio, um trauma, para justificar a psicopatia. Não se justifica a psicopatia desde esta perspectiva. As pessoas nascem psicopata e não é o ambiente que as torna psicopata. E aí tem um elemento fundamental. Mas, professor, o ambiente tem alguma influência? Tem. Pode ter uma influência no sentido de despertar, de eliciar, de estimular, de fazer brotar essa predisposição à psicopatia, mas não de fundamentá-la. Ela não faz surgir a psicopatia, senão faz despertar a psicopatia. Então, psicopatia significa, sobretudo, você ter uma região em seu cérebro correspondente às emoções genuinamente humanas ou emoções sociais, como podem ser a empatia, a vergonha, a culpa, e essa região do cérebro, ela não é ativada em indivíduos psicopatas, portanto eles não sentem tal como sentem as pessoas em geral. Então, indivíduos psicopatas, eles já nascem com uma predisposição a serem psicopatas, já nascem com esse elemento mental. Professor, o que fazer? Existe tratamento? Não existe tratamento. Mas uma psicoterapia, professor, resolve? Não resolve. E quem sabe fármacos, uma abordagem mais psiquiátrica vai resolver? Tampouco vai resolver. Você pode, obviamente, com fármacos anular o indivíduo, tá certo? Mas não existe o tratamento específico para esse transtorno que num DSM-5 é chamado de transtorno de personalidade antissocial. Nós não temos um transtorno específico no manual diagnóstico de enfermidades mentais ou transtornos mentais. Nós temos a referência transtorno de personalidade antissocial. Não obstante, se você fizer uma busca no DSM-5, você vai encontrar, por vezes, mais de uma ocasião, eu asseguro, a expressão psicopatia. Então, a psicopatia, embora não seja incorporada a esse documento psiquiátrico, sim que se começa a reconhecer, cada dia é mais evidente, nós temos aí trabalhos de psiquiatras, trabalhos de psicólogos que definem esse transtorno de personalidade ou de personalidade psicopata. Esses indivíduos, portanto, eles já nascem com essa predisposição. Não havendo cura
qual a solução? A solução é o diagnóstico precoce, o diagnóstico já lá na infância, para que possamos educar essa pessoa. Veja, a pessoa que tem esse transtorno, ela está vocacionada a focar nela mesma, então ela quer obter vantagens, ela é impulsiva, ela desconsidera qualquer outra pessoa que esteja ao redor, só pensa em uma coisa, nela mesma. Essas pessoas, elas não vão sentir amor, não sentem culpa, não sentem remorso, não têm a possibilidade de se colocar no lugar do outro, portanto não são empáticas. Então, há um conjunto de elementos que caracterizam a psicopatia e faz com que esse indivíduo, ao nascer, ele seja um ser asocial. Não que não se relacione com os demais, mas que não tem encontro com os demais. Então, o indivíduo psicopata, ele tem comumente múltiplas relações, se relaciona com diversas pessoas, inclusive é importante para que alcance as suas metas e usam as pessoas para alcançar as suas metas. Não obstante, não mantém laço íntimo, laço afetivo, laço de amizade verdadeira ou, o que é mais drástico ainda, jamais vão amar qualquer pessoa. Então, essa é a característica de pessoas psicopatas. Professor, então elas são psicopatas não porque querem, efetivamente, elas não desejam ser psicopatas, mas são. Mas elas têm consciência de que são psicopatas? Sim, elas têm consciência de que não agem e não pensam como as demais. Inclusive, elas se indagam como as pessoas são bobas, como são otárias, como são facilmente manipuláveis. Então, ela tem consciência de seus atos e tem consciência de sua condição, mas não vão mudar. Não vão mudar porque essa é a essência dessas pessoas. O que pode acontecer é, prematuramente, precocemente, lá na infância, educar as pessoas que têm esses traços, no caso as crianças, para que entendam que é muito mais proveitoso, muito mais vantagem agir em razão de normas sociais, agir em razão de ser um indivíduo inserido em uma sociedade que os demais importam e que isso é mais vantajoso do que ela atropelar normas, atropelar pessoas, passar por cima de todo mundo para obter os seus benefícios. É nesse sentido que é super importante que os pais, ao identificarem condutas, ações em seus filhos que dizem respeito a uma apatia em relação ao outro, que dizem respeito, por exemplo, a uma agressão ou uma violência em relação a animais. É comum que as crianças se deem muito bem com cães, gatos, pássaros e tudo mais. E quando você vê uma criança começar a abusar de animais, é possível que algo aí não esteja bem. Então, é importante que os pais estejam atentos, que possam avaliar essa criança e saber se há evidências e se há mais precaução, mais cuidado, mais educação focada em manter-se atento às normas sociais, manter-se conectado com as pessoas, a importância de considerar o outro, a importância de ter em conta que não está só no mundo e que se fere alguém ou alguma norma, haverá consequências. Então, é super relevante que se tenha em conta essa possibilidade de tal modo que não se crie um indivíduo quase um monstro, que ele age por conta própria, atropelando a tudo e a todos, tentando única e exclusivamente obter vantagens pessoais. Portanto, fica aqui a recomendação de que previamente, logo na infância, se identifiquem quem são essas crianças, que como todas as crianças têm o amor bem acentuado, o amor pelos pais, pelos irmãos, pelos animais, e se essa criança se mantém distante, se ela é algo reticente a se relacionar com outras crianças, ou abusa de outras crianças, é necessário ficar de olho. É necessário ficar de olho porque uma criança muito bem educada, muito bem cuidada hoje, pode até ser psicopata no futuro, mas sem ações concretas que reflitam essa psicopatia. Então é muito relevante que estejamos atentos a características dessas crianças. Elas não são culpadas de nada, elas nascem com esses atributos. Reitero, o ambiente pode proporcionar a eclosão, pode proporcionar a manifestação das ações psicopatas, mas não vão determiná-las, porque isso vem definido previamente. Você que é pai diz, bom, mas
minha criança, meu filho é psicopata, eu sou culpado. Não, você não tem, você pai, você mãe, não tem qualquer culpa. Então, por razões que a ciência ainda não entende, alguns indivíduos nascem com essa dificuldade, essa região de seu cérebro que não responde a contextos afetivos. Então, não estou falando de quaisquer afetos, estou me referindo a afetos genuinamente humanos. Afeto que envolve o outro, afetos sociais, o amor, a vergonha, a culpa, o remorso, a empatia. Então, esse conjunto de afetos, indivíduos psicopatas não costumam ter, e não os têm, não é por uma opção pessoal, é simplesmente porque elas nascem com essa região do cérebro comprometida. Professor, a que se deve? Reitero, não há, até o presente momento, nenhum estudo que diga isso daí se deveu a tais fatores. Não há. Não foi uma questão da gravidez, não se sabe, mas o que se sabe é que essas crianças nascem psicopatas. Precisamos identificá-las, precisamos, se possível, diagnosticá-las para poder intervir o quanto antes. E a intervenção, reitero, nem é medicamentosa, nem é psicoterápica. A intervenção é educação. Há que educar essas crianças para que elas convivam em sociedade, para que elas respeitem os outros, respeitem as normas e possam agir como seres que se mantenham na sociedade em razão de contratos sociais. Abrem mão dos seus desejos, dos seus interesses mais imediatos, para que possa haver uma convivência harmoniosa em sociedade, para que essas pessoas consigam efetivamente interagir, produzir, até constituir família. Embora, reitero, jamais amarão qualquer pessoa, quer seja sua mulher, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, ninguém. Não são culpados, nascem psicopatas, precisamos educá-los para a vida em sociedade. Fica a dica, se gostou, por favor, dá um joinha, aciona aí a notificação, compartilha nosso vídeo. Precisamos de você para fazer esse canal crescer. Muito obrigado, forte abraço.